Seja contigo, amém? Deus seja louvado por essa oportunidade. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, ainda de pé, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Esse culto tem o propósito de fazer com que os jovens que frequentam a igreja no domingo conheçam o nosso trabalho, e para você também que é pai, você que conhece um jovem que precisa ser alcançado pela palavra, no próximo primeiro domingo do próximo mês você pode trazer esse jovem, que ele vai ver um culto um pouco diferente, um culto que vai falar ao coração dele. Então todo sábado nós temos um culto semelhante a este aqui na igreja. Mateus capítulo 27, verso de número 46. Mateus 27, 46 diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, por tudo que já aconteceu, pela manifestação real e clara do teu Espírito no meio dos louvores, porque esse teatro, Deus, com certeza falou ao coração de alguém, essa dança, essa apresentação. E Deus, nós te louvamos porque o Senhor falará conosco por meio da palavra. Que o Senhor, Deus, venha dirigir cada momento e que o Espírito do Senhor fale por meio de mim, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, ficar à vontade. Esse texto que nós lemos relata os últimos momentos da vida de Jesus. Algo que nós podemos constatar: Jesus Cristo, o Nazareno, morreu. O Filho de Deus enviado à terra morreu. São os versículos de maior pavor, maior temor da cristandade daquele tempo, dos discípulos que entregaram a sua vida para seguir Jesus. A morte de Jesus representava coisas para diversos grupos. Segundo Bruce Shelley, um autor de um livro que eu estou lendo, um pequeno grupo de seguidores desesperançados observava em silêncio enquanto a vida de Jesus ia se esvaindo. Entretanto, isso era apenas o prelúdio de algo que aconteceria e marcaria toda a história da cristandade. Esse homem diz que a morte de Jesus na cruz, os discípulos observando o mestre morrer, eles estavam tendo apenas um prelúdio do que aconteceria aos cristãos a partir daquele dia e a partir daquele ato de Jesus na cruz. Conforme eu disse, a morte de Jesus representava algumas coisas. Por exemplo, para Roma, que era o império que dominava o mundo naquela época, representava o fim de uma possível rebelião. Jesus era um homem que era seguido por grandes multidões. Onde Jesus estava, muitas pessoas se reuniam. Jesus, na tentativa de descansar, ele atravessava muitas vezes o lago, ia para lugares desertos, a fim de descansar, a fim de compartilhar algo com os seus discípulos. Entretanto, ele era reconhecido por onde passava. E onde ele era reconhecido, um grupo se formava ao redor dele. E isso, para Roma, representava perigo, porque várias pessoas vieram na tentativa de causar revoluções e tomar o poder de Roma. Haviam também grupos religiosos no tempo de Jesus, e para eles, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, a morte de Jesus era a prova de que ele era uma farsa. Eles aguardavam o Messias. Entretanto, ver o Messias, aquele que dizia ser o Messias, numa cruz, morto, era prova evidente de que aquele homem era uma farsa, de que ele não era o Messias. Havia um terceiro grupo, o grupo dos discípulos. Aqueles que entregaram a sua vida para viver ao lado de Jesus e o serviram durante 3 anos e ouviram Jesus dizer que era o Filho de Deus. Discípulos que abandonaram sua família, abandonaram os seus afazeres e por 3 anos seguiram Jesus e ouviram dele que ele viria estabelecer um reino na terra. E que o reino dele jamais passaria. Agora os discípulos olham para a cruz, para o madeiro, e veem o mestre pendurado, agonizando e morrendo. Alguns desses discípulos
Esse grupo ficou dividido. Alguns ficaram unânimes aguardando o terceiro dia porque acreditavam que Jesus ressuscitaria. Entretanto, outros, desesperançosos, crendo talvez que tiveram sido enganados, voltaram para a sua vida normal. A Bíblia relata a história de 2 discípulos que foram de volta para sua casa. Eles estavam indo a Emaús. A Bíblia relata, o próprio João diz que ele, mais 6 discípulos, liderados por Pedro, voltaram para as redes, voltaram a pescar. Talvez pensassem, acabou, fomos enganados, ele morreu. E acabou a nossa história ao lado dele. Aquilo tudo que nós ouvimos durante esse tempo, provavelmente não era verdadeiro. Houve uma divisão entre os discípulos nesse momento. Parte aguardavam o terceiro dia e a outra parte voltou para a sua vida comum. Este poderia ser o fim da história dos cristãos. Poderia não ter acontecido nada do que nós conhecemos da história e era possível que talvez você não estivesse aqui neste lugar. A Bíblia conta em Atos dos Apóstolos acerca de outros homens que vieram como Jesus, que foram revolucionários em sua época, mas que morreram. E após a sua morte, a sua fama acabou. Os discípulos, num tempo de perseguição, foram levados diante do Sinédrio, e lá um homem chamado Gamaliel impediu que eles fossem mortos, dizendo assim, olha, há pouco tempo vieram alguns homens dizendo que queriam causar uma grande revolução. Esses homens tiveram discípulos, esses homens foram seguidos por grande multidão, mas nós matamos ele, e tudo acabou. Nós matamos esses homens, e os seus discípulos dispersaram. A história deles acabou. E eles citam outro homem que também veio, que fez uma revolução, mas foi morto, e a sua história acabou. E Gamaliel disse, isso é coisa de homens, certamente vai acabar. Entretanto, o mesmo não aconteceu com os discípulos, o mesmo não aconteceu com esses homens, porque, segundo o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, no capítulo 1 de Atos, no verso 2, diz assim, antes de ir para o céu, ele, Jesus, deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, de que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Teudas morreu, e a sua história acabou. Os outros homens que se levantaram para causar uma revolução em Israel morreram, e a história deles acabou. Mas a história de Jesus, ela não termina na cruz. A história de Jesus começou na cruz, e a partir daquele dia, depois da cruz, ele, diferente de todos os outros que vieram causar uma revolução, ele ressuscita, aparece aos seus discípulos e diz para eles, a vida de vocês não abandonaram seus afazeres, não abandonaram suas famílias, as suas cidades em vão. Eu ressuscitei, eu sou o Messias que Deus e os profetas haviam prometido, eu ressuscitei. Os outros vieram, passaram, ele ressuscitou, e ele está vivo no nosso meio. Jesus apareceu aos discípulos e suas aparições teve alguns propósitos. Primeiro, ele apareceu para não deixar dúvidas de que ele estava ressurreto. Imagine que alguém no nosso tempo chegue aqui entre nós e diga, eu sou Jesus. Conte toda a história que você conhece. E diga, olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí você imagine que ele morre, mas não reaparece. Morreu, não reapareceu, mas ele iria ressuscitar. Jesus apareceu para que eles não tivessem dúvidas de que ele estava vivo, para tirar toda a dúvida do coração daqueles homens. O segundo propósito foi para dar a eles uma direção. Os discípulos estavam sem direção, eles estavam perdidos, não sabiam se esperavam a ressurreição ou se voltavam para a sua vida comum. Mas Jesus reaparece e diz para eles, valeu a pena toda a entrega, valeu a pena todo o serviço, valeu a pena tudo que vocês deixaram pai, mãe, casa, dinheiro para poder me seguir e valeu a pena, eu ressuscitei. E Jesus tira toda a dúvida do coração deles. Então ele aparece para tirar as dúvidas
e aparece para dar aos discípulos direção. E ele dá uma ordem aos discípulos, a ordem de Jesus em Atos, capítulo 1, verso 4. Se você quiser abrir comigo, Atos 1, 4. Jesus, então, dá uma direção para os discípulos. Atos 1, 4 diz assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa era a ordem. Verso 8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. A ordem de Jesus era: aguardem, aguardem, até que do céu vocês sejam revestidos de poder, e a partir daí vocês comecem a testemunhar as coisas que vocês viram, as coisas que vocês presenciaram e aquilo que vocês creem. Então os discípulos, em obediência ao Senhor, permanecem em Jerusalém até que 10 dias depois de Jesus subir aos céus, cumpre o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos unânimes em uma casa, e de repente eles veem sair do céu, de repente eles sentem um soprar diferente dentro da casa, um vento forte que enche toda aquela casa, e eles começam a ver línguas de fogo, como chamas de fogo, e aquelas línguas tocam todos aqueles discípulos naquele lugar. E segundo um estudioso, Pedro sai com todos os discípulos para a rua e vão em direção ao templo, e ao chegar no templo, Pedro prega, e quase 3.000 pessoas se convertem naquele dia, por causa do poder do Espírito Santo sobre eles, por causa da unção do Espírito Santo. Após receber o Espírito Santo, esses homens que estavam temerosos, que estavam pensando que possivelmente investiram suas vidas em uma causa que havia acabado, eles foram tomados de grande coragem, de grande audácia, e agora até mesmo Pedro, que antes havia negado Jesus por 3 vezes, foi colocado diante do Conselho Superior do Sinédrio, onde foi dada uma chance para que ele parasse de proclamar aquela palavra, para que ele parasse de dizer que Jesus era o Filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado. E Pedro diz: olha, importa a mim agradar a Deus e não aos homens. Cheio do Espírito Santo, tomado por uma coragem, agora tem a oportunidade de voltar atrás e não negar o Senhor novamente. E ele diz: olha, eu quero agradar a Deus e não aos homens. A ressurreição de Jesus, o envio do Espírito Santo foram a princípio os fatores que impulsionaram o crescimento do cristianismo. Jesus reaparecer e dizer para eles: nós ainda estamos certos, vocês estão certos, nada acabou, nós estamos começando o nosso trabalho. E o envio do Espírito Santo foi o que proporcionou o crescimento a princípio da igreja, porque Pedro teve essa oportunidade. O dia de Pentecostes em Jerusalém era uma festa enorme, vinham pessoas de todos os lugares do mundo, e de repente uma manifestação do Espírito Santo envolve os discípulos, e eles começam a falar em novas línguas, e as pessoas começam a observar, e as pessoas começam a ir em direção a eles, e Pedro proclama a palavra de arrependimento, e quase 3.000 pessoas unem-se ao grupo dos cristãos. Então, isso fez com que o cristianismo crescesse, fez com que o cristianismo alavancasse. A partir desse dia, os discípulos e os novos cristãos começaram a chacoalhar a política e a religião em Jerusalém. Eles começaram a mexer com a estrutura daquele lugar. Eles começaram a proclamar de fato que o reino do Senhor estava sendo estabelecido, que o Senhor havia mesmo enviado o Messias e que eles haviam crucificado, mas que ele ressuscitou. O cristianismo crescia e despertava uma fúria, tanto no Império Romano quanto nos religiosos. O cristianismo representava perigo para Roma, porque pregava a libertação, porque pregava um reino que viria trazer paz, queria tirar o povo do jugo, da escravidão, do domínio. E para os religiosos daquela época também representava perigo, porque eles estavam perdendo seus seguidores. Judeus se convertendo ao cristianismo, homens
que antigamente eram doutores da lei, agora estavam se entregando ao cristianismo e eles estavam sendo desestruturados. A religião estava perdendo o controle sobre as pessoas que serviam ela. E o cristianismo crescia. O cristianismo começava a alcançar pessoas. Conta a história que um grupo chamado os helenitas, que eram judeus que moravam na Síria, que moravam no Egito, eles vieram peregrinando e passaram por Jerusalém, decidiram ficar por lá. E quando chegaram lá, eles tiveram contato com o Evangelho, tiveram contato com as histórias acerca de Jesus e decidiram se converter ao cristianismo. Esses homens, diferente dos discípulos, apesar de serem judeus, eles não cumpriam ao pé da letra as regras, os dogmas do judaísmo. E eles começaram a causar nos líderes religiosos uma fúria enorme. Os apóstolos, apesar de terem sido presos algumas vezes, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que os apóstolos eram levados presos, eles não eram maltratados, eles não eram machucados, porque não havia prova de que eles fossem culpados de alguma coisa. Porque embora fossem cristãos, eles permaneciam judeus, continuavam cumprindo os dogmas, continuavam vivendo como judeus. A única coisa que mudou na vida desses discípulos, apóstolos, era que eles tinham encontrado Jesus. Mas eles permaneciam guardando o sábado, permaneciam com a cultura de ir ao templo, permaneciam cumprindo as regras. Já esses helenitas, por eles serem de outro lugar, eles não cumpriam as regras ao pé da letra. E por causa disso, eles começaram a ser perseguidos. Uma perseguição surgiu a princípio contra esses cristãos. Eles foram açoitados, feridos e alguns mortos. Um desses cristãos é Estevão. A Bíblia conta que os apóstolos foram procurados com uma reclamação que a comida não estava sendo dividida da forma como eles gostariam, que a administração não estava adequada. Eles foram procurados por esse grupos de pessoas que não cresceram em Jerusalém. E por isso eles dão a eles a autoridade para que eles levantem entre eles homens para cuidar dessa área. E Estevão é indicado como um diácono da igreja daquela época que ia cuidar dessa área da distribuição dos alimentos. E Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, a história em Atos capítulo 7, proclamando esse reino, contando a história do início ao fim, despertou nos líderes religiosos da época uma ira tão grande que foi apedrejado até a morte. Um jovem que entregou a sua vida em prol de um reino que seria estabelecido. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, verso 1, que após a morte de Estevão, naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Menos os apóstolos, porque estes ainda cumpriam os mesmos dogmas, cumpriam as doutrinas, cumpriam os ritos dos judeus. Os perseguidores pensavam que por causa da perseguição, eles conseguiriam intimidar aqueles que haviam sido alcançados pela mensagem de Cristo. Então eles apertaram a perseguição e o texto diz que naquele mesmo dia, a igreja começou a ser perseguida. Naquele mesmo dia, as pessoas, os líderes da lei, os religiosos começaram a perseguir a igreja. Entretanto, aconteceu o oposto. O verso 4 de Atos 8 diz assim: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi à capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados, e assim o povo daquela região ficou muito feliz. Quanto mais o povo era perseguido, quanto mais ele se espalhava, quanto mais esses helenitas eram espalhados, perseguidos e colocados à distância, mais eles pregavam a mensagem, mais eles anunciavam Cristo, e quanto mais eles anunciavam Cristo, mais o cristianismo crescia. As perseguições não conseguiram cumprir o seu propósito de intimidar esses homens. Ao contrário, fez com que a palavra do Senhor alcançasse diversos lugares.
Entretanto, os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, a partir do ano 41 depois de Cristo, começaram também a serem perseguidos e mortos. O primeiro a ser morto foi Tiago, irmão de João. Como consta em Atos 12, verso 1 e 2, ele foi decapitado em Jerusalém, por causa da perseguição de Herodes e Agripa. Pedro, a tradição diz que os romanos crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer crucificado como Jesus. Diz a história que quando foram cumprir o martírio de Pedro, iriam crucificá-lo em uma cruz, da mesma forma que Jesus, e ele, a tradição diz isso, ele não se achou digno de ser crucificado como seu mestre, e pediu que fizessem ao contrário, que o crucificassem de cabeça para baixo. André, a tradição do martírio desse apóstolo está ligada à cruz de Santo André, em forma de X. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, esse apóstolo André. Filipe foi crucificado em Hierápolis. Bartolomeu ou Natanael, a tradição diz que foi martirizado, tendo sido tirada a sua pele e decapitado pelos assírios. Olha a perseguição que esses homens sofreram. Filipe teve a sua pele retirada e foi decapitado pelos assírios. Mateus, o cobrador de impostos e escritor de um dos evangelhos, teria sido martirizado na Etiópia. Tomé morreu atravessado por lanças. Tiago, o menor, conforme a tradição, foi morto a pedradas no ano 62 depois de Cristo. Simão e Judas Tadeu, morreram, como consta a tradição, juntos na Mesopotâmia. Matias, o discípulo que substituiu Judas, foi queimado vivo. O evangelista Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Paulo foi decapitado em Roma por Nero, por ordem de Nero. Lucas, médico, escritor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, foi morto, enforcado. Falando da história recente, John Hus, em 1415, foi queimado vivo e morreu cantando. Jerônimo Savonarola, em 1498, morreu queimado. David Brainerd, um missionário, jovem missionário, movido por grande amor pelos índios, pregando o evangelho aos índios, contraiu malária. Por entregar a sua vida pela causa de Cristo, contraiu uma doença e morreu por causa dela. Para os jovens que estão aqui, a história desse jovem missionário, David Brainerd, é uma linda história. Ele se apaixonou pela filha de um avivalista chamado Jonathan Edwards, um homem cheio do Espírito Santo que revolucionou sua época. Diz a história que David Brainerd se apaixonou por Jerusa Edwards, mas por causa do amor pelas almas, ele não conseguiu casar-se com essa mulher, porque frequentemente ele tinha que viajar para pregar o evangelho, para pregar a palavra do Senhor. E em uma dessas idas dele, antes de ir, ele prometeu voltar e casar-se com Jerusa. Mas essa foi a última vez que ele viu ela, porque ele não resistiu à doença da malária. Ele morreu, e a história conta que Jerusa Edwards morreu murchando como uma rosa arrancada do caule, porque ela desejava casar-se com este homem. A história da igreja, a Bíblia, antes de ser escrita a tinta, teve sua história escrita a sangue. Muitos homens antes de nós entregaram suas vidas para que essa mensagem chegasse até nós. Por que esses homens aceitaram ser martirizados? Há poucos dias agora nós vimos na televisão, nos noticiários, 30 cristãos coptas entregando sua vida, sendo degolados pelo Estado Islâmico. Por quê? Eles tiveram a oportunidade de negar a fé, tiveram a oportunidade de rejeitar Cristo, mas permaneceram fiéis, ainda sabendo que seriam degolados, decapitados ali na frente. Eu vi pelos vídeos, e a tradução dos vídeos dizia que um deles, enquanto estava sendo morto, estava ali fazendo uma oração, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam ali matando seus irmãos e queriam matá-lo naquele momento. Por que esses homens, os discípulos, por que esses homens da história recente entregaram suas vidas, que foram se apagando como uma vela em prol do Evangelho? Parafraseando o autor dos Hebreus, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, a abraçaram,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra e morreram na esperança de uma pátria melhor. Morreram porque acreditavam em Jesus Cristo, Filho de Deus. Morreram porque esperavam o estabelecimento do reino de Deus. Morreram para que o evangelho se espalhasse e para que eu e você fôssemos alcançados por essa mensagem. Eles morreram porque eles criam que essa mensagem atravessaria séculos, que essa mensagem atravessaria a história da humanidade, alcançaria a sua vida, transformaria a sua vida, te libertaria e te diria que existe um lugar melhor, existe um reino de justiça que será estabelecido, um lugar para onde nós iremos após isso tudo acabar. Eles morreram porque eles tinham a esperança de uma pátria melhor do que a nossa. Morreram para nos dar o direito de sonhar com a volta de Jesus Cristo, de sonhar com o dia em que o Senhor virá nos encontrar nas nuvens. Morreram para que nós pudéssemos ter esperança. Morreram para que a palavra nos alcançasse. Morreram para que você pudesse estar sentado aqui agora. Morreram para dar a você uma oportunidade. Morreram para me dar uma oportunidade. O tema dessa mensagem, eu quero deixar propositalmente para o final. O sangue dos mártires exige uma resposta minha e sua. O sangue desses homens que morreram antes de nós clama por uma resposta minha e sua. Eles morreram porque eles acreditaram na geração e nas gerações que viriam após eles. Eles morreram na esperança de que a palavra em que eles criam alcançasse gerações. E ela tem te alcançado hoje. E ela tem te alcançado todas as vezes que você sai da sua casa para ir a uma igreja. A vida desses homens não foi em vão. Eles morreram. E valeu a pena toda a entrega. Valeu a pena tudo que eles fizeram. Só que a partir de nós é que vamos dizer se eles morreram em vão ou não. A forma como eu e você abraçamos essa palavra, a forma como eu e você recebemos essa palavra, é que vai dizer se a morte desses homens foi em vão ou não. A pergunta simples de hoje é: eles fizeram tudo isso. E nós? O que temos feito? O Filho de Deus, o autor de um livro que eu estou lendo, diz que a morte de Jesus na cruz é a humilhação do Deus dos cristãos. O Filho de Deus se entregou, morreu naquela cruz, ressuscitou. Apareceu aos seus discípulos para que não restasse dúvidas de que ele estava vivo. Deu a eles um propósito e eles morreram para cumprir esse propósito. A pergunta a nós nessa noite é: o que temos feito? O sangue dos mártires exige uma resposta. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Segundo Coríntios 4, 7 diz assim: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus Cristo, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos, porque cremos,
pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcançasse um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E a essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer um peso de glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto durará para sempre. Esse texto declara porque esses homens entregaram suas vidas. Porque eles criam que Jesus Cristo voltaria e que teria uma pátria melhor para eles. Eles criam que toda a dor, que todo o sofrimento era momentâneo e que traria sobre eles um peso eterno de glória. Eles morreram para que, conforme a palavra diz, um número maior de pessoas fossem alcançados. E eles passaram o bastão para mim e para você. Agora é a nossa vez. Agora é a minha e sua vez de fazer com que o sangue desses homens sejam honrados. De fazer com que o sangue dessas pessoas continue tendo um sentido. É a nossa vez de entregar a nossa vida por uma causa. Martin Luther King diz que quem não encontrou uma causa pela qual deve morrer ainda não é digno de viver. Nós temos uma causa pela qual, se for preciso, nós podemos até morrer, que é a causa do reino de Deus. Não te assusta saber que um dos líderes do Estado Islâmico postou em seu Twitter a seguinte frase: o Brasil é o próximo alvo? Não te assusta pensar que o mundo está um caos? Não te assusta pensar que os Estados Unidos, que possui uma das maiores defesas mais preparadas do mundo, foi surpreendido? Não te assusta pensar que a Rússia foi surpreendida? Não te assusta pensar que países que possuem um exército fortemente armado foram escarnecidos por esses homens? O que será do Brasil? Que há poucos dias teve a sua nota no que diz respeito à segurança aérea rebaixada. Há poucos dias. O que será de nós se esses homens viessem para cá? Irmãos, eu sei que essa palavra para um culto de domingo ela é apertada. Mas esses homens morreram para que outros pudessem viver. E as pessoas estão morrendo do nosso lado, sem ouvirem a palavra de Deus. Esses homens morreram, entregaram sua vida, para que outras pessoas pudessem viver. E nós temos visto jovens morrendo em nossa cidade, jovens do nosso convívio, jovens do nosso grupo de relacionamento, pessoas que convivem conosco, morrendo, sem ouvir a palavra de Deus saindo da nossa boca. Esses homens entregaram suas vidas. E a única coisa que nós precisamos fazer é proclamar a palavra de Deus, sem risco de morte. Estamos em um país livre, em que você pode, dentro da sua sala de aula, falar do amor de Jesus. Em que você pode, dentro do seu serviço, falar do amor de Jesus. Em que você pode, dentro do seu círculo de amizade, falar do amor de Jesus. Mas mais que isso, estamos em um país livre, em que você pode entregar a sua vida por Jesus, sem correr o risco de morrer. Sem correr o risco de morrer. Nós temos uma liberdade muito grande. Nós precisamos usar essa liberdade. Queria que você curvasse a sua cabeça por um instante, fechasse os seus olhos. Esses homens entregaram suas vidas porque eles criam que valeria a pena
E a sua vida aqui hoje é uma prova de que valeu a pena o sangue desses homens. Entretanto, a próxima geração depende de nós. A próxima geração depende da nossa entrega. O mundo caminha de mal a pior. O Brasil caminha de mal a pior. As pessoas cada vez mais afastadas da ética, da moral, da decência. E os cristãos no Brasil continuam crescendo. Dados dizem que estamos nos tornando agora uma grande religião. Nunca teve tantos cristãos no Brasil como hoje. Nunca. Evangélicos, cristãos evangélicos, como hoje. Mas nunca se viu uma nação tão má como a nossa, como os nossos dias. Porque nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus está nos nossos lábios. A palavra de Deus está nos nossos corações. E ela precisa ser proclamada corajosamente. A palavra do Senhor precisa ser proclamada. A nossa vida, a sua vida. Você não veio nesse culto à toa. Você não saiu da sua casa aqui à toa. Você veio aqui para ouvir o Senhor dizer com você. Muitas pessoas antes de você entregaram suas vidas para que você estivesse aqui hoje. É hora de você entregar a sua vida para que amanhã outras pessoas também estejam aqui por causa da sua entrega. Você não veio aqui à toa. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. E nessa noite o Senhor te confronta dizendo: ei, eu quero que você se entregue. E eu quero que a sua entrega produza frutos. Ele nos diz: não foram vós que escolheram a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vão e deem frutos. E que esse fruto não se perca. Ele nos escolheu, nos deu um propósito: proclamar a palavra dele. Nós temos a liberdade. Eles morreram, e nós? O que temos feito? O que temos feito? Eu não sei você, mas eu reconheço que preciso fazer mais. Eu não sei você, mas eu reconheço que tenho feito pouco. Não sei você, mas eu reconheço que preciso de uma entrega mais extravagante, de uma entrega que seja capaz de produzir frutos na próxima geração, para que a geração dos seus filhos, para que a geração dos seus netos, para que haja esperança para a geração dos seus filhos e netos. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos proclamar, nós precisamos corajosamente anunciar esse reino de justiça para que ele se estabeleça. Para que ele se estabeleça. Eu quero orar pela sua vida. Se como eu você reconhece que precisa fazer um pouco mais, não quero te constranger, não quero que você saia do seu lugar, nada. Mas se você reconhece que frente à história desses homens que marcaram a história do mundo, você precisa fazer um pouco mais, eu queria te convidar a colocar sua mão sobre o seu coração. Somente isso, nada mais que isso. Se frente à história desses homens e tudo que eles fizeram, de toda a entrega, dessa entrega extravagante que marcou sua época, que fez com que a palavra atravessasse continentes, séculos e chegasse até nós, se você reconhece que precisa fazer um pouco mais, Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que precisamos fazer mais. Nós reconhecemos que a cidade em que moramos pode ser melhor. Nós reconhecemos, Deus, que a sala de aula que frequentamos pode ser melhor. Nós reconhecemos que a faculdade onde estamos pode ser melhor. Reconhecemos que o nosso ambiente de trabalho pode ser melhor. E nós estamos aqui, Deus, com a mão sobre o coração, reconhecendo, Deus, que no que depender de nós, Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê coragem, que nos dê audácia, que nos dê, Deus, a palavra certa, para que no que depender de nós, o lugar onde estivermos seja um lugar melhor, Deus.
Senhor, revoluciona essa cidade, Pai. Senhor Deus, que a partir de nós, dessas pessoas que estão neste lugar, Deus, que a partir da decisão, Deus, e do entendimento que podemos fazer mais, que essa semana, Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus, que essa semana, Pai, os lugares por onde passarmos, torne-se um lugar melhor, Deus, que a palavra do Senhor seja proclamada, Deus, através de nós, e o ambiente em que trabalharmos torne-se um lugar melhor, os lugares por onde passarmos, torne-se um lugar melhor, Deus. Usa a vida do teu povo, Pai. Usa a vida do teu povo, Deus. Traz sobre nós o entendimento, Deus, da liberdade que temos, e nos ajuda, Deus, a usar essa liberdade, Pai. E ajuda-nos, Deus, a investir a nossa vida, porque tanto quanto esses homens se entregaram, e o Senhor ressuscitou e disse para eles que não foi em vão, haverá um dia em que os céus vão se abrir, o Senhor Deus virá em nossa direção, e Deus, a sua vinda, ao olharmos para Ti, Deus, será a resposta de que a nossa vida, de que a nossa entrega, de que o nosso serviço não foi em vão, Pai. Coloca, Deus, esse entendimento em nós, Pai, para que possamos, Deus, Te servir com o melhor que temos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeça